dia, companheiros e companheiras, todos os nossos telespectadores. Estamos começando mais um programa Sintcef em Movimento, onde estamos aqui com o assessor político Valério Fonseca e vamos estar tratando de assuntos políticos e também vamos estar falando sobre a campanha salarial, tá? Então, bom dia, Valério. Temos hoje na ordem do dia, né, na ordem das discussões, a questão Queiroz, a questão das contas de fake news, né, o desbaratado que foi aí dessas contas de robôs, né? Qual a sua avaliação em relação a isso? Bom dia a todos os filiados e filiadas do Sintcef. Estamos em mais um evento aqui, mais um programa do Sintcef. Direto de casa, que ainda não acabou. Direto de casa, né? Já que a orientação é que continua, que devemos ficar em casa, né? Não podemos estar nos expondo, né? Tivemos uma série de coisas, né? Essa semana. Uma delas foi a soltura, né? do Queiroz, né? Com a alegação do ministro, né? Do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, o Noronha, dizendo que o Queiroz tinha que cumprir a prisão domiciliar por ser uma pessoa doente, né? Então ele tinha que ir para casa e ao mesmo tempo ser cuidado pela mulher, né? A mulher teria que cuidar dele, mas todos vocês lembram que a mulher era foragida da justiça, né? Era não, É foragida. Então essa mesma medida para liberar o Queiroz não foi concedido a milhares de presos que têm problemas de saúde, que têm idade avançada, né, que precisa de cuidados da família, mas continuam na jaula, né, continuam presos. E o Queiroz, né, foi solto, né? Houve uma repercussão negativa em relação a isso, mas até agora, né, o Conselho Nacional de Justiça, né, o pleno do tribunal não tomou nenhuma providência. Diz que inclusive ia investigar esse ministro, né, por conta disso, mas até agora o fato é que ele está em casa, né, mangando, rindo do povo brasileiro, né? Essa semana tivemos uma notícia quente também, que foi o Gilmar Mendes associando, né, os militares ao genocídio, né, de Bolsonaro, né? Já que segue a mesma doutrina, né, que Bolsonaro quer, né, implantar no país, ou seja, que todo mundo volte à rotina, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecido. E nós queremos informar que são mais de 72 mil mortos no país. O Brasil é o segundo país do mundo em mortes. O primeiro é os Estados Unidos. O terceiro é a Índia, né? O Brasil está com a medalha de prata, né, em termos de morte. Mas no ritmo que vai chegar a medalha de ouro. Esperamos que não. Mas no ritmo que vai, não vai demorar muito. Inclusive, assim, só uma parte em relação a isso, né? O Rio Grande do Norte hoje, em termos do Nordeste, é um dos estados com a situação mais confortável, né? Devido a essa questão também do isolamento social e também de ter tido todo o esforço, né, por parte da governadora Fátima Bezerra em relação aos leitos de UTI, né? Leitos de UTI, leitos de terapia semi-intensiva, inclusive no estado inteiro. Então não se concentrou em Natal, não fez um hospital de campanha, mas fez melhor. Melhorou a estrutura dos hospitais das grandes cidades do interior, que vai ficar pós-Covid como aí um grande alento aí para a população nessa faixa de saúde, né? Exatamente, temos que parabenizar a governadora, né, por esse trabalho exemplar que vem sendo feito na saúde, né, e toda a sua equipe. Na verdade, há uma queda, né, considerável, né, nas mortes do Rio Grande do Norte, né, inclusive... Não, e mais do que nas mortes, tem UTI para atendê-los, né, suficientemente. Exatamente. Zerou a fila de espera por UTI. Parabéns à governadora por esse grande trabalho. Então, assim, o tema dessa semana, né, que vai engrossar, né, começou agora o debate, essa história, né, do Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ter associado os militares, né, ao genocídio do Bolsonaro, né? E aí vai ter muitos debates, muitas discussões em relação... Já houve reação, né? E eles já reagiram, né?
os ministros das Forças Armadas se colocaram contra Gilmar Mendes, dizendo que Gilmar Mendes estava desqualificando e estava atentando contra a segurança nacional. E em vários momentos eles fizeram isso. O Heleno, né, o ministro Heleno, fez isso também. Escreveu uma nota dizendo que poderia ter uma quebra da institucionalidade, né, democrática. E era para estar preso. Exatamente porque se pediu, né, para que o celular do Bolsonaro, né, fosse pego, né, uma busca e apreensão do celular do Bolsonaro, né? E em função disso ele colocou uma nota fazendo esses ataques. Nós queremos dizer o seguinte: a nossa opinião em relação a isso, Gilmar Mendes está corretíssimo, porque não tem sentido você ter no governo federal generais da ativa, militares da ativa atuando dentro do governo federal. Militar é para atuar nas Forças Armadas. Se eles querem ser governo, eles se aposentem, eles vão para a reserva. Aí sim, tudo bem, aí pode exercer, porque passa a ser um civil. Mas ele ser da ativa e estar dentro do governo, é muito estranho isso. Por que isso? Por que está acontecendo isso? Você é da ativa, né, das Forças Armadas, e você está dentro de um governo. Isso não está correto, isso não é democrático, isso não é transparente. Como é que você está recebendo das Forças Armadas e recebendo do governo, recebendo em duplicidade? É isso? Isso precisa ser esclarecido. Então, parabéns a Gilmar Mendes por ter feito esse paralelo, porque lugar de militar é dentro das Forças Armadas, não é dentro do governo. O papel dele é outro, né? O papel do governo é outro, o papel de militar é outro papel. E eles sabem disso, e nós sabemos qual é o papel do civil. Gilmar Mendes também está em outra nota nessa semana, onde criticou duramente, né, um editorial da TV da Rede Globo, né, que disse o seguinte, que estava na hora de perdoar o PT, veja só. A Rede Globo, que fez parte, né, desse golpe, que derrubou a Dilma, que incentivou o Temer, que esteve aí propagueando, né, enormemente essa questão da Lava Jato, agora a Vaza Jato, né, desmontou tudo, e é tudo como a gente dizia antes, né, disso vir à tona. É claro que aquilo era uma coisa política, né? Então houve também uma reação muito forte por parte do Partido dos Trabalhadores, que disse o seguinte: vocês têm que pedir perdão à nação, né? Por terem quebrado as empreiteiras, por terem quebrado os grandes negócios do Brasil e colocando milhões no desemprego, né? Para fechar, veio essa pandemia, mas já antes da pandemia nós íamos muito mal das pernas, fruto dessa questão da Lava Jato, não é isso, Alex? É isso, a Globo não tem perdão. A Globo, tudo que ela fez, né, quebrou a economia, desmoralizou personalidade, desmoralizou pessoas. A Globo não tem perdão, né? Ela não precisa pedir perdão ao PT, ela tem que pedir perdão à população brasileira. Em função do que a Globo fez, a Globo está quebrando. A Globo demitiu centenas de profissionais. Infelizmente. Certo? Demitiu centenas de profissionais. Sabe por quê? Porque ela agiu de forma irresponsável. Ela achou que iria acontecer o que aconteceu em várias outras vezes, em várias outras armações que a Globo fez nesse país, com o Fernando Collor de Mello, com o Ulisses Guimarães, com o Sarney, com o Fernando Henrique Cardoso, né? Todas essas armações que a Globo fez, ela se deu bem. Dessa vez ela quebrou a cara. Está perdendo audiência, ficou desmoralizada, está perdendo milhões de reais, certo? Isso é um recado de que cada macaco com seu galho. Você não pode querer interferir nos outros poderes. Os poderes são independentes e harmônicos. E a imprensa, ela tem que ser séria e ela ser neutra. Exatamente. A imprensa, como um outro poder, vamos dizer assim,
ela não pode passar por cima do legislativo, do executivo, ela tem que respeitar, ela tem que ser imparcial e não pode ser parcial, porque na medida em que ela passa a ser parcial, hoje, com as redes sociais, com o Facebook, com o WhatsApp, com o YouTube, com todas essas redes sociais, com as mídias sociais, o que acontece? O que a Globo fizer, ou que qualquer uma outra fizer, é desmoralizada. Veja só o que aconteceu agora, que também está sendo notícia nas manchetes aí. O Edir Macedo teve um prejuízo milionário em Angola, porque foi lá interferir. Resultado, o governo interviu e pediu o bloqueio de bens, pediu o fechamento dos grandes templos que eles tinham lá dentro para investigar lavagem de dinheiro. Então nós não podemos agir dessa forma, de forma desonesta. A verdade sempre prevalecerá. Cedo ou tarde ela chega. Nós vamos ter que fazer agora, para passar o país a limpo, né? A lava-jato da lava-jato, certo? Procuradores independentes, juízes independentes, investigar a velha lava-jato, que foi parcimoniosa, que quis destruir, destruiu as empresas brasileiras, né? Ou quase todas as empresas brasileiras que beneficiavam os Estados Unidos, que beneficiavam as multinacionais. Quase todas as empresas brasileiras foram destruídas para beneficiar as multinacionais. E nós sabemos disso. E é por isso que o país está quebrado. E é por isso que o país está enfrentando e vai ser pior ainda essa recessão no Brasil. O Brasil hoje conta com 30 milhões de desempregados. A tendência é aumentar cada vez mais. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Mas uma coisa nós temos certeza. A favela, aqueles que precisam, né, aqueles que estão recebendo os R$600, vão se mobilizar e vão parar esse país para assegurar que esses R$600 continue sendo pago a eles. Porque é uma coisa necessária. A recessão está muito grande, vai ser muito maior ainda. Como eu disse, né, a gente já não estava bem das pernas, vem essa pandemia e termina de estragar tudo quanto é negócio e tudo, né? Então, as pessoas não vão ter de que viver, não vai ter emprego, né? Isso vai ser uma coisa lenta, uma recuperação muito lenta. E se a gente tivesse um governo responsável, isso podia ser uma coisa menos difícil de enfrentar. Mas, com o governo irresponsável que nós temos, né, é tão irresponsável que em plena pandemia nós estamos há séculos sem ministro da saúde, os que entram, saem, entram num dia, saem no outro, o outro nem chega a ser nomeado, e assim caminha a humanidade, né? Mas agora nós vamos falar um pouco também sobre o seguinte, findando a pandemia, ou pelo menos chegando a vacina, tem já aí relatos que talvez em agosto, né? A gente já tenha, final de agosto, a gente já tem aí uma vacina circulando. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, para a gente também voltar à vida normal, né? Voltar à vida normal do sindicato. Temos que ter aí uma dura batalha aí para que a gente consiga derrubar esse impedimento da gente ter aumento, porque também não há quem sobreviva sem aumento nessa inflação que está subindo e nesse custo de vida altíssimo que nós temos. O governo diz que a inflação é de 0,26%. O governo diz que tem deflação, mas quando você vai para o supermercado, você que está me ouvindo sabe disso, você compra o feijão de R$ 8,50, de R$ 9,00, de R$ 10,00. Então, em breve nós estaremos aí juntando todo mundo, chamando a luta para que a gente consiga arrancar aí alguma vitória ainda para o nosso salário para 2020, talvez não, por causa da pandemia, né? Nós temos essa compreensão, mas para 2021, porque já estamos desde 2016 sem nenhum aumento e ainda sendo retirado direitos. Então, obrigada, Valério, e até o próximo programa. Nós aqui agradecemos.